Essa é a Terra. Você deve conhecer esse planeta, já que você provavelmente deve morar nele. E hoje a história é sobre a atmosfera da Terra e alguns efeitos que são aplicados sobre ela, principalmente a pressão. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta que fica mais perto do Sol. Esse planeta surgiu há alguns bilhões de anos, também como a existência da vida nele. Há algumas semanas, o Brasil foi caracterizado pelas máximas de temperaturas em todo o país. Fez muito calor em todos os estados e todos eles registraram máximas de temperatura. De toda a radiação emitida pelo Sol, uma pequena parte chega até a superfície da Terra, e a única forma de evitar com que toda essa radiação penetre na superfície terrestre é por meio da camada de ozônio, que é uma proteção para a superfície da Terra. E como a camada de ozônio vem sendo prejudicada, isso pode acarretar no aumento da temperatura média dos oceanos e também da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma das estruturas externas do planeta Terra. Ela corresponde a uma camada gasosa que envolve todo o planeta e é formada por gases mantidos pela gravidade, em que a sua principal função é proteger o planeta da radiação emitida pelo Sol, além também de tentar manter a temperatura média do planeta, fazendo que não ocorra uma amplitude térmica muito brusca. A atmosfera também impede que a Terra seja atingida por objetos como, por exemplo, fragmentos rochosos. Essa camada é dividida em 5 partes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A troposfera atinge de 0 km a até 80 km de altitude e a sua temperatura é caracterizada até -60 graus Celsius nas suas partes mais altas. É onde são encontrados as maiores quantidades de gases indispensáveis para a sobrevivência dos seres humanos. A estratosfera tem a extensão de 18 até 50 quilômetros e a sua temperatura varia de -60 graus Celsius até -80 graus Celsius. É nela em que está contida a camada de ozônio, responsável por proteger o planeta Terra da radiação ultravioleta que vem do Sol. A mesosfera se prolonga de 50 até 80 quilômetros e a sua temperatura varia de -10 até -100 graus Celsius. Essa é a camada que protege a Terra de meteoros, objetos esses que atingem até 65 mil quilômetros por hora, mas acabam explodindo ao se encontrar com essa camada. Já na termosfera, a altitude vai de 80 até 300 quilômetros e a temperatura pode atingir até 1000 graus Celsius. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e os ventos solares são bloqueados pelo magnetismo da Terra, que são direcionados para os polos, que se transformam em aurora boreal. A exosfera se estende de 300 a 600 quilômetros e a sua temperatura é de 1000 graus Celsius. Essa é a parte entre a transição da atmosfera e do espaço. Por isso, nessa camada vai terminando gradualmente até se transformar no espaço sideral. É na exosfera onde os satélites ficam orbitando ao redor da Terra. Nessa camada, o ar é muito mais rarefeito e a temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius. A estratosfera é uma camada muito importante da atmosfera, já que nela é contida a camada de ozônio, que se situa entre 25 a 35 quilômetros de altitude. É nessa camada onde funciona o escudo protetor do planeta Terra, que absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A camada de ozônio é extremamente importante para o surgimento e a permanência da vida humana no planeta.
O ozônio possui diferentes funções na atmosfera em relação à altitude em que se encontra. Na estratosfera, o ozônio é criado a partir da radiação ultravioleta, que interage com uma molécula de oxigênio, quebrando dois átomos de oxigênio. Assim, o átomo de oxigênio liberado se encontra com a molécula de O2, formando o ozônio. Na estratosfera, 90% da radiação ultravioleta B é absorvida pelo ozônio. Na troposfera, no nível do solo, o ozônio garante uma função de gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura na superfície terrestre, junto com o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. A temperatura é uma grandeza caracterizada pelo estado térmico de um corpo. Quando um corpo se encontra quente, as suas moléculas estão agitadas, com uma alta energia cinética. Já quando o corpo está frio, é porque existe uma baixa agitação em suas moléculas. Ao aumentar a temperatura de um corpo, está se aumentando o estado de agitação. A pressão significa força aplicada sobre algo. Na física, a pressão é uma grandeza que é quantificada através da razão entre a força e a área da superfície onde essa força vai ser aplicada. A pressão atmosférica é uma consequência da gravidade e é a pressão que é realizada pelo ar da atmosfera em relação à superfície da Terra. Pode ser também correspondida em relação à pressão que é exercida em uma camada de ar. Os valores da pressão atmosférica não são os mesmos em todo o planeta Terra. Esses valores sofrem uma variação conforme as condições do clima e do relevo, além de estar relacionada com a concentração do ar. Logo, quanto maior for a pressão, mais o ar deve estar concentrado, e quanto menor for a pressão, menos o ar deve estar concentrado. Os fatores que mais influenciam a concentração e a pressão de ar são a altitude e a temperatura. A pressão atmosférica pode ser calculada a partir de uma determinada força que é aplicada em uma determinada área da superfície. Logo, a pressão seria a força sobre a área. Outra maneira de calcular a pressão atmosférica é a partir da fórmula em que a pressão é igual à densidade multiplicada pela gravidade multiplicada pela altura. A altitude é um dos principais fatores que influenciam na pressão atmosférica. A atmosfera é uma camada de ar que se estende por 800 quilômetros e também é composta por diversos gases, como o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Esses gases possuem massas e pesos e também aplicam forças sobre todos os corpos na superfície terrestre. Ao considerar que a pressão é a força sobre a área, o que deve ser feito é calcular a força que uma coluna de ar aplica sobre uma determinada área. Logo, quanto mais perto se estiver do nível do mar, maior vai ser a coluna de ar atmosférica e à medida que for subindo no relevo, essa coluna diminui o seu valor. Quanto maior o peso da coluna, mais concentrado o ar está, ou seja, as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras nesse caso. Em contrapartida, à medida que se for elevando a altitude, mais espalhadas estão as moléculas e menos concentrado o ar vai estar. A pressão atmosférica também sofre influência da temperatura. Em altas temperaturas, as moléculas dos corpos se afastam e o mesmo acontece com o ar. Assim, quando a temperatura está mais alta, as moléculas do ar estão mais espalhadas e a pressão atmosférica tende a ser menor. Em lugares em que a temperatura é mais baixa, as moléculas de ar se agrupam, aumentando a concentração dos gases e tornando a pressão atmosférica maior. Agora nós iremos observar uma simulação em que podemos analisar a pressão
e a temperatura diante das 5 camadas da atmosfera terrestre. A linha azul escuro é caracterizada pela pressão e a linha vermelha é caracterizada pela temperatura. Ao observar o sistema com 0 metros de altura, nós percebemos que a pressão é dada por uma atmosfera, que equivale a 101.325.000 Pascal, e a temperatura é caracterizada por 15 graus Celsius. Com a altitude com um valor de 1 km ou de 1.000 metros, o valor da pressão é de 89.874 Pascal e a temperatura é caracterizada por 8 graus Celsius e meio. Aqui nós podemos perceber que tanto a temperatura como a pressão decresceram. Ao atingir 18 km de altitude, a pressão é caracterizada por 7.565 Pascal e a temperatura é caracterizada por menos 56,5 graus. Ao atingir 25 km, ou seja, ao atingir a camada de ozônio, a pressão é de 2.549 Pascal, enquanto a temperatura, nesse caso, cresce, caracterizada por menos 51,6 graus Celsius. Ao atingir a mesosfera, com 50 km de altitude, a pressão possui o valor de 80 Pascal, enquanto a temperatura sobe outra vez com menos 2,5 graus Celsius. A partir de 84,4 km de altitude, a pressão do sistema é igual a 0 Pascal. Na pressão, o que se percebe é que o seu comportamento pode ser expressado a partir de uma curva exponencial, porque os valores da pressão tendem a decrescer muito rápido a partir de um determinado ponto, até um momento em que seus valores chegam a ser aproximadamente zero. A temperatura não vai depender apenas da altitude, mas também da incidência de raios solares. A temperatura é caracterizada de maneira diferente. Seu comportamento primeiro decresce, depois cresce, decresce e cresce novamente até atingir altíssimas temperaturas, como por exemplo na exosfera. O ozônio é naturalmente destruído na estratosfera pela radiação ultravioleta do Sol. Assim, essas reações naturais de destruição e produção do ozônio ocorrem de forma equilibrada. Mesmo com uma extrema importância para a vida humana, a camada de ozônio sofre com os efeitos da poluição. Assim, quando alguns elementos químicos são liberados no meio ambiente, eles são deslocados à atmosfera acima, acabando por degradar ainda mais a camada de ozônio. O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra. Uma parte da energia solar que chega até o planeta Terra é refletida diretamente de volta para o espaço, e outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre, o que promove um aquecimento do planeta. Quando ocorre um equilíbrio entre a energia solar incidente e a energia solar refletida na forma de calor na superfície terrestre, o clima da Terra se mantém praticamente inalterado. As mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra estão ocorrendo em função de um grande aumento de emissões de gases. Essas emissões de gases de efeito estufa ocorrem diante de várias atividades humanas e dos setores da economia.
A principal evidência da mudança no clima da Terra é o aquecimento global, que é detectado a partir do aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos. As temperaturas médias do globo terrestre, da superfície, são as maiores dos últimos 5 séculos. A temperatura média global da superfície aumentou cerca de 0,74. Se o aumento da temperatura média do globo terrestre é dado por consequência das atividades humanas ou é apenas um processo natural da evolução do planeta, cada um reflete por si mesmo. Enquanto isso, com todo esse calor, não esqueça de tomar bastante líquido e de se hidratar muito. E principalmente não esqueça de cuidar de si e principalmente do lugar onde você mora. Essa foi a história da Terra, da atmosfera terrestre e da pressão que atua sobre ela.